Ó, o esquema mostra como a intensidade luminosa descreve com o aumento da profundidade do rio, e aí ele diz que L é a luminosidade da superfície. Aí ele vai falar, ó, considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa corresponde à profundidade de 6 metros é igual a. Então, vê, pessoal, qual é o padrão aqui que a gente está notando? O primeiro foi L0. Aí ele vem para cá e aí eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2 terços, ó. Se eu tinha L0 e eu fui para 2 terços, né? Como é que a gente pode achar, Lucas, de maneira mais prática se eu não estou tão fechado ainda? Você vai pegar o elemento que você tem e o elemento anterior e dividir os dois. Então, se eu pegasse 2 terços vezes L0 e dividir pelo L0, você consegue achar a razão. Corta L por L, a razão de quanto enquanto ele está multiplicando, a gente achou. Beleza? Então veja, se fosse do elemento 0 até o 3, quantos aumentos ele sofreu? Ó? 1, 2, 3. Ele sofreu 3 aumentos. Então, se ele fosse para o sexto, ele teria sofrido 6 aumentos. Vocês concordam comigo? Então, nessa perspectiva, a gente pegou esse número menor e entendeu que se eu estou do zero para chegar no um, eu multipliquei uma vez. Depois multipliquei de novo e depois multipliquei de novo. Então, eu entendi que do zero até o 3 ele sofreu 3 multiplicações. E com isso, a gente vai perceber que se eu fosse do zero até o 6 ele vai ter 6 multiplicações. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu for pegar o valor, meu primeiro valor foi o L0. É o meu A1. Deixa eu colocar aqui A1. A razão é 2 terços. E aí, quando eu fosse colocar na fórmula, né, a n vai ser igual a 1, né? Então, eu vou dizer que a n é A1 que n menos 1, né? Assim a fórmula. Então, nesse caso, eu estou saindo do q zero. É como se fosse a posição zero, né? Só para a gente ter uma referência. Então, quando eu for achar, ou se você quisesse, pode ser a posição um. Então, aqui é a posição um, esse é a posição 2. E se você fosse procurar o 6, ele é a posição, na verdade, 7. Então, se você fosse colocar aqui na forma, seria a sétima posição. Então, é o A7. Ele vai ser A1, que foi quanto? L0, vezes Q, opa, fazer assim, opa, vezes Q, que é quanto? 2 terços, elevado à sexta. Então, você poderia também pensar direto, que é o valor que eu tenho agora, no começo, multiplicado por 2 sobre 3 quantas vezes? 6 vezes, tá certo? Então, essa situação já facilita um pouquinho para a gente descrever o evento. Poxa, Lucas, o que é que eu vou fazer agora? Acabou, aqui é só multiplicar, né? 2 elevado à sexta. Então, eu faria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vai contando na mão, ó. Vezes 2, 32, vezes 2, 64. Beleza? Então, deixa eu ir botando aqui. Então, L0 vezes 64, não é isso? E aí, agora o 3 ao 4, o 3 elevado à sexta. Como é que eu vou fazer? Para você não ter que fazer tudo, você poderia procurar nas alternativas se já tem resposta. Mas tudo bem, vamos fazendo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Beleza? Então, a nossa resposta vai ser justamente a letra D de dado.